setor que depende diretamente do crescimento do mercado pecuário é o setor de rações. O vice-presidente do Sindicato Nacional da Indústria de Alimentação Animal, Ariovaldo Zani, falou sobre as estimativas para 2014 e também sobre a proposta do FDA de proibir o uso de antibióticos na ração animal. O setor de alimentação animal registrou estabilidade este ano em relação ao ano passado, que registrou retração. Eu estou aqui com o Ariovaldo Zani, que é o vice-presidente do Sindicações. Esse ano ele foi melhor, porque o ano passado houve uma queda, mas esse ano o senhor diria que fechou num ano positivo? Diante das circunstâncias, sim, né? E apesar do esfriamento do custo das commodities, principalmente o milho e o farelo de soja, que são utilizados aí quase 90% de uma ração é milho e farelo de soja, apesar desse esfriamento, infelizmente faltou matéria-prima, faltou pintinho, faltou leitão, porque no ano passado os altos custos dessas mesmas matérias-primas inibiram a produção. Houve recuo no alojamento de matrizes produtoras, tanto de leitões quanto de pintinhos. E nesse ano havia uma oportunidade de crescer, né, a demanda, porém, faltando matéria-prima impossível. E nossa indústria de alimentação animal responde, né, aos estímulos da produção pecuária. Então, como a indústria de aves e suínos, principalmente, né, o corte e frango de corte suínos teve esse comprometimento, nós também acompanhamos. Então, houve de toda forma, né, uma estabilidade em relação ao que foi produzido no ano passado. Existe uma perspectiva de crescimento para o ano que vem? Sim, nós estamos confiantes que o ano que vem nós podemos no mínimo crescer 3%, baseado outra vez, né, na resposta da indústria produtora de frangos de corte. Pode haver uma grande oportunidade, né, para aumentar as exportações, e confiamos também, né, que com Copa do Mundo, né, aqui no Brasil nós tenhamos um estímulo ao consumo, as pessoas vão celebrar mais, estão mais entusiasmadas, então deve também puxar esse consumo, não só do frango de corte, mas outras atividades pecuárias, né, a própria produção leiteira, gado de corte também, a aquicultura industrial, produção de ovos, né, e ração para cães e gatos também. Então, na composição aí ponderada, deve haver um crescimento da ordem de 3%. Agora, aproveitando que a gente está falando dessa questão do FDA, de pedir voluntariamente que não se coloque antibióticos na alimentação ou nos produtos animais, o que o Sindicações pensa a respeito disso? Nós entendemos elogiamos essa iniciativa do FDA, né, porque ele trabalha muito semelhante ao que o Ministério da Agricultura brasileiro faz, né, baseado em pressupostos científicos. Então, nada mais do que, outra vez, né, um estímulo ao uso racional desses antimicrobianos utilizados na alimentação animal. Se isso for aprovado realmente, pode prejudicar o setor. Se os americanos chegarem ao ponto de proibir o uso, como a União Europeia fez, baseado no princípio da precaução, até nos surpreenderá, porque os americanos também trabalham como nós, né, baseados em pressupostos científicos. Diante de uma situação desse tipo, realmente preocupa, porque são elementos que ainda não há um substituto que agregue condições de eficiência e viabilidade econômica, né, que possa substituir diretamente. Então, preocupa porque nós vamos ter desuniformidade de lotes, a substituição, a rotação, né, dos alojamentos, as linhas de abate, né, terão que sofrer modificações, as indústrias vão ter que se reaparelhar, além do fato de aspectos econômicos diretos, né. Um estudo realizado há algum tempo atrás, nós chegamos à conclusão que a proibição do uso desses elementos traria um custo adicional à produção de aves suínas da ordem de R$1 bilhão, e boa parte desse custo seria repassado ao consumidor, o que alimentaria índices inflacionários e privaria muitas famílias da linha de consumo. Certo. Muito obrigado pelas informações. De Jundiaí, Daniel Morales para o Jornal da Pecuária.